Uma frequente orientação e também frequente pergunta que tenho no meu dia a dia no consultório é quando levar minha filha ou meu filho a um pronto atendimento por um motivo mais urgente. Então, a gente sabe que a principal motivação que faz uma família levar seu filho a um pronto atendimento é febre, e na grande maioria das vezes essa febre pode ser resolvida em casa com uma boa orientação, sem a necessidade de pronto atendimento. Eu tenho muito receio de atendimentos em pronto atendimentos, porque muitas vezes não são pessoas muito qualificadas, muitas vezes não são pediatras que atendem as crianças, e a iatrogenia é muito comum em pronto atendimentos nessas situações de urgências. Quais são os principais erros que a gente observa em atendimentos emergenciais? A solicitação muitas vezes de exames que são totalmente desnecessários, muitas vezes traumatizando a criança com picadas e retiradas de sangue sem necessidade, e a prescrição de medicamentos, entre eles antibióticos, que em 3/4 das vezes é totalmente desnecessário. Em pronto atendimento, conforme a orientação que você tiver, febre é igual a hemograma, que é igual a antibiótico, e isso não é a realidade. Uma conduta muito frequente de todos os pediatras é no primeiro dia útil após essa consulta emergencial, a maioria dos pediatras, ao conseguir rever essa criança, ele na maioria das vezes suspende esses medicamentos, gerando uma angústia na família, um custo financeiro desnecessário. Com o início da pandemia, o que a gente observou? Com o fechamento das escolas, as crianças ficaram menos doentes, a busca por pronto atendimento diminuiu importantemente devido à criança ficar menos doente e também ao medo das famílias em levarem a consultórios pediátricos e a pronto atendimentos, sejam eles públicos ou privados. Mas, em paralelo a isso, o que está acontecendo em crianças e adultos, os pacientes que estão chegando em pronto atendimento muitas vezes estão chegando tarde, devido ao medo desses familiares em levarem ao pronto atendimento. A criança pode chegar num quadro mais grave da patologia que ela tem, por exemplo, ela pode chegar num grau de insuficiência respiratória mais grave, com uma hipóxia importante, falta de oxigênio, uma crise de asma mais grave, uma sonolência. Adultos, a gente está vendo que infarto e acidentes vasculares cerebrais estão chegando mais tardiamente, com sequelas e até mortes mais frequentes. Então, qual a orientação que a gente dá de quando ir a um pronto atendimento? Primeiro, se o motivo é febre, o que você deve fazer? Entre em contato com o seu pediatra e peça orientações a ele. Hoje, com o advento da telemedicina, a grande maioria das vezes o pediatra consegue, visualizando seu filho através de uma tela, saber se ele está bem, se ele não está bem, e fazer uma boa orientação, e você vai poder evitar essa ida a pronto atendimento. Então, a gente evita, com uma boa orientação, 70%, 80% das idas a pronto atendimentos. A gente deve levar nossos filhos se você tiver um sintoma mais grave, como eu comentei. Mas, em paralelo à diminuição do número de casos que buscam pronto atendimento, a internação está aumentando bastante. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade e uma boa orientação de quando levar, e levar precocemente através de um contato telefônico com o seu profissional da área da saúde, e ele vai te orientar da necessidade ou não. Com o iminente retorno às escolas que está acontecendo no Brasil, a gente sabe que tem várias crianças que estão praticamente há 6, 7 meses sem consultas de rotina. Então, não tenham medo de ir a consultórios pediátricos, sejam eles públicos ou privados. O risco de contaminação num consultório em postos de saúde com as condutas de segurança que todos nós temos tomado é muito pequena. Eu não conheço um caso de pessoa, embora exista dificuldade da gente determinar, que se contaminou numa unidade de saúde. Então, eu quero como orientação que todos os familiares, antes desse retorno à escola, que é uma decisão que você deve discutir com o seu pediatra, você tem que estar bem seguro de levar o seu filho à escola ou não, e ele deve te orientar adequadamente, e retornem ao pediatra para ver como é que está a curva de crescimento e principalmente orientações de segurança que o teu pediatra vai dar. O pediatra vai te ajudar e vai te dar subsídios para você tomar a decisão de retornar ou não à escola, e eu sou extremamente otimista que o retorno deve ser feito, e a segurança desse retorno está sendo muito grande. Todos os países que abriram as escolas, o resultado é muito bom. O Brasil já tem várias escolas abertas, Manaus está há 3 meses com resultado muito bom. E fundamental também, além nesse retorno de consulta de rotina ao pediatra, que todas as crianças que não foram ao pediatra esse ano têm que ir a pediatra, a frequência é variável, colocar o calendário vacinal em dia. Então, é fundamental que todas as crianças, antes de voltarem ao convívio com outras crianças, elas tenham o seu calendário vacinal em dia, porque 60% das crianças no mundo estão com o seu calendário vacinal atrasados, por medo de ir a posto, e não deve ter esse medo. Todos devem colocar o calendário vacinal em dia, o pediatra vai orientar, e se a gente não colocar esse calendário vacinal em dia, existe risco da gente ter doenças muito mais comuns, muito mais prevalentes e mais graves em crianças, como sarampo, como coqueluche, e como pneumonia e meningites. Então, não tenham medo
de voltar a um atendimento de rotina do seu filho, seja no consultório privado do seu pediatra, seja em postos de saúde, para que ele faça orientação para que esse retorno seja o mais seguro possível e, ressaltando, coloquem as vacinas em dia dos seus filhos sem medo de frequentar, seja o meio público ou privado, para colocar em vacinação. E, como orientação, além desse retorno ao pediatra, tenham extremo otimismo, vão visitar as escolas, que a chance da gente ter um sucesso com o retorno das escolas é muito grande. Nós estamos numa fase que o principal pilar hoje, durante essa pandemia, foi a saúde, foi a economia, agora é a educação. É fundamental que as crianças retornem às escolas e que voltem a conviver com seus amigos, voltem a socializar. Mas essa é uma decisão que você tem que tomar conversando com seus familiares e conversando com seu pediatra e tendo essa segurança através de uma consulta com seu pediatra. Então, espero que todos fiquem bem, façam a consulta de rotina com seus pediatras, coloquem o calendário vacinal em dia, que a chance de sucesso do retorno, que é extremamente necessário aos nossos filhos, é muito grande. Um grande abraço a todos.